Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 1, é o versículo 7. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Grande Deus, nós carecemos mais uma vez que o Senhor venha nos ajudar. Sabemos que não podemos fazer coisa alguma sem o Senhor, sem a sua palavra, sem a sua presença, sem a sua unção. Nós estamos aqui para tirar um grande proveito da sua palavra nesta meditação. Então, fale conosco, Pai. Aqueles que precisam sentir o perdão de seus pecados, que eles possam saber que o Senhor é um Deus perdoador. Está pronto a nos atender quando aproximamos de Ti com um coração sincero. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Quero falar sobre o Deus que está vindo. Bem, depois nós chegaremos a esta escritura que acabamos de ler, pois é bom posicionar tudo que o profeta ensinou, e se as pessoas pudessem aprender que o que irmão Brana falou até 62, ele próprio deu alguma correção. Isso não é mal, isso é bom. Deus dá a abertura da palavra em 63. Aí ele prega alguma coisa em 60, 61, 62 ou antes. E aquela abertura da palavra não foi naqueles anos anteriores, e sim no ano de 63 em diante. Então tem muita coisa que irmão Brana faz correção. Hoje nós vamos falar sobre este parágrafo que irmão Brana corrigiu quando ele pregou a revelação de Jesus Cristo. Eu quero falar mais um pouco sobre isso. E quando ele pregou esta mensagem, dentro das eras, em 1960, e logo ele, examinando, viu que precisava acertar algo. Por isso ele não deixou as eras serem soltas antes de 65. Foi pregado em 60 e só foi distribuído em 65. Nesse inteirinho ele estava colocando alguma coisa, corrigindo alguma coisa, porque a abertura dos selos é superior a 70 semanas. A abertura dos selos é superior à revelação das 7 eras da igreja. E quando houve a revelação das 7 eras da igreja, Deus veio no tabernáculo e desenhou na parede do tabernáculo
com respeito às 7 eras, e na 7ª era, onde ele tinha colocado Elias, Deus colocou Brana. Deus veio e corrigiu também ali. Então, a gente vê uma grande obra de Deus quando estava revelando as 7 eras, mas a revelação dos selos é superior. Ele mesmo mostra na festa das trombetas 36, ele diz, quando revelou os selos, a Bíblia se tornou nova para mim. Tá abrindo os selos, tudo se fez novo. Todas as coisas têm que ser corrigidas com os selos. Assim como casamento e divórcio. A Brana falou muito de casamento e divórcio antes de pregar a mensagem casamento e divórcio, que ele pregou em fevereiro de 65, casamento e divórcio. Mas tudo que você tem de casamento e divórcio antes, você tem que corrigir com a mensagem casamento e divórcio. São períodos especiais que Deus manifestou. E eu tenho aqui alguns períodos para mostrar. Então, desde a aparição, que eu falei esses dias, aparição e vinda são 2 palavras diferentes. Você vai ver, porque a aparição, ela mostra o aparecer e a vinda. Não é apenas você pensar numa aparição. E hoje quero esclarecer melhor que a aparição, o que a gente não deixou na outra mensagem, vamos deixar nesta. A aparição foi em 1933, a primeira aparição. Isso você encontra nas próprias mensagens do profeta. Em 1933 foi quando Deus manifestou sobre o rio Ohio, quando ele estava batizando. Tinha mais de 4.000 pessoas ali presentes e umas 500 que ia batizar, e ele estava batizando a 17ª pessoa em junho de 1933. Aí a coluna de fogo desceu sobre o rio Ohio. Isto é uma aparição. Eu quero já ir lendo para vocês, para mim aproveitar o tempo. E vocês que ouvem pela internet, tem que guardar essas coisas, né? Senão depois você volta na internet, escuta novamente, para você colocar as coisas no lugar. Olha, aparição, que é aparecer e vinda. A aparição é uma coisa, a vinda é outra. A aparição foi quando ele veio em 33, a vinda foi 30 anos depois, em 63. E depois disso nós temos a mensagem do entre meio, que é a vinda. Depois nós temos o rapto. E depois que teremos o que nós lemos aqui, que todo olho verá, Apocalipse 1:7, que é a terceira vinda, quando ele vier para governar. Então, essas coisas são tudo bem esclarecidas pelo profeta, só que você tem que montar o quebra-cabeça mesmo, tem que montar. Você tem que encontrar aquilo que o profeta pregou desde aquele tempo, sem nenhum julgamento, sem nenhuma condenação, e crer nesta palavra. Agora, outra coisa que não devemos fazer é ter pensamentos particulares. Isso é denominação. Então, até que venha uma outra mensagem, todas as mensagens, tudo que nós pregarmos, tem que ser corrigido com o que nós temos pregado. Se o obreiro vai pregar, ele tem que corrigir as mensagens dele com aquilo que nós temos pregado. Não porque nós somos o principal, mas foi a mensagem que Deus deu até aqui, que nós descobrimos, foi esta. Então, eu deixo sempre uma válvula de escape, até que apareça outra. Então, nós devemos ser julgados por esta mensagem hoje, e nossas pregações devem estar enquadrando com estas pregações de hoje. Não é aquilo que dá na sua cabeça que você vai falar, certo?
Não é aquilo que você lê em outros livros que você vai falar. Não é aquilo que você talvez lê sobre vários pregadores aí e que aplicar aquilo. Não vai adiantar também. Então eu queria que as pessoas entendessem que nós temos pessoas por toda parte no mundo que estão nos ouvindo. E pensadores tem muitos. Então eu quero que você entenda, nós não estamos precisando de nenhum pensador. Para começar, não estamos precisando de mais ninguém para revelar as coisas. Não que somos tudo, mas que nós temos o que precisamos, nós temos. Devemos entender isso. E só temos depois que o profeta veio. Ninguém tem antes do profeta. Só tem porque o profeta veio e trouxe isto para nós. Então, não adianta querer aplicar outras coisas, porque é o tempo que nós estamos vivendo, tem uma mensagem. No tempo do irmão Brana tinha uma mensagem. No nosso tempo aqui tem uma mensagem. Não tem 2, 3 mensagens. Nós podemos ter 100 homens pregando. Nós só temos meia dúzia. Mas podia ter 100 homens pregando. Todos teriam que pregar seguindo esta linhagem da mensagem. Certo? Como do irmão Brana, tivemos milhares de pregadores. Mas todos os pregadores tinham que seguir o que o irmão Brana pregou. Não adianta querer trazer pensamento. Então, qualquer pessoa que no meio de vocês, por toda parte aí no Brasil, apresenta algum pensamento diferente das mensagens que são pregadas, então vocês mesmos é que devem julgar aqueles pensamentos. Assim como a igreja primitiva julgou os falsos apóstolos e os declararam mentirosos. Então vocês, ouvindo a mensagem de Brana, vocês julgam o período de Brana. Vocês ouvindo a mensagem da esposa, vocês julgam o período da esposa. É uma mensagem. Eu não tenho uma mensagem, pastor Bispo outra, Rogerinho outra, pastor Mendes outra, pastor Sinival outra, e assim por diante. Os pastores do norte todos, pastor Gedielson, pastor Ivair, pastor Josué, cada um tem uma mensagem. Não, todos nós temos uma mensagem. Pastor Orlando também me ouve ali em Belo Horizonte. Todos nós temos uma mensagem. Não importa o que os outros vão falar. O certo é uma mensagem. O certo é seguir um pensamento que é do Espírito de Deus naquele dia. Não é dizer, é do homem. Eu não tenho pensamento para te dar. Eu não tenho sabedoria para te ensinar. Então eu tenho te ensinado o que diz o profeta. Então não me traga outros pensamentos. Se vocês têm por aí, por toda parte no Brasil e fora do Brasil, as pessoas que chegam e falam diferente, simplesmente julgue aquilo e façam o que vocês devem fazer. Se vocês têm a mensagem do dia como verdadeira, vocês têm que considerar os que vêm com outra mensagem como falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, falsos obreiros, que vêm com outra mensagem. Eu quero deixar isso bem claro, porque você pode pegar a mensagem do profeta e tomar a mensagem de 60 a 63, no início, em janeiro, e pregar uma doutrina. E ela não enquadra com a mensagem da revelação de 63 a 65. Agora, você deveria ter um amadurecimento total de saber que você precisa acompanhar aquilo que o Espírito Santo fez quando abriu a palavra. Nos dias do profeta, ele abriu a palavra não no espaço de tempo da cura divina, mas no espaço da revelação dos selos. Nem das eras, já tenho te dito, nem das 70 semanas. Porque muitos lêem as 70 semanas de Daniel e eles dizem, falta 7 anos, porque lendo, eles acham que falta 7 anos. Aí você tem que ler as mensagens da revelação dos selos para você ver que é 3 anos e meio. O irmão Brana fala várias vezes que é 3 anos e meio. 3 anos e meio foi
Jesus pregou aos judeus, e 3 anos e meio, porque 70 semanas é para o seu povo, o povo de Daniel. Daniel era judeu, então as 70 semanas não tem nada a ver conosco, os gentios. Então a última semana foi partida em 2, 3 anos e meio com Jesus, que pregou aos judeus, e 3 anos e meio para Moisés e Elias na grande tribulação. Não tem nada a ver conosco, amém? Para vocês verem que os selos é que faz a gente saber disso. É os selos que abriu toda a Bíblia, toda a palavra. Então presta atenção, vamos ler aqui o primeiro parágrafo que eu já li esses dias. O evangelismo do tempo do fim, pregada 3/6/62. Alguma coisa hoje, quando você vê suas obras. Agora, nós já temos visto o testemunho e testemunhado a aparição do Senhor. Agora lembre-se, a aparição e vinda são 2 palavras diferentes. Aparecer e então vir. Agora, eles têm tomado a aparição como o tempo do irmão Branham e vir como a segunda vinda, o rapto. Então, vamos examinar isso aqui. Agora é a aparição. Quando? 1962. É a aparição. Ele já tem aparecido nestes últimos dias, bem aqui conosco nestes últimos anos. Agora, isto é um sinal de sua vinda, certo? Ele apareceu em 33 com aquela bola de fogo sobre o rio Ohio, e agora ele tinha que vir. É aparição e vinda. Sua aparição na sua igreja na forma do Espírito Santo. Era o Espírito Santo operando através do profeta, aparecendo para a igreja, mostrando que é ele, porque o homem não pode fazer estas coisas que você vê o Espírito Santo fazendo. Então, esta é a aparição do Senhor, até 63. Agora lembre-se, falou das duas coisas, aparecer e vir. Então nós temos mostrado que aparecer foi no tempo da bola de fogo que apareceu sobre o rio Ohio, junho de 1933. Como fui com Moisés, assim serei contigo, 143. E muitos de vocês aqui, nesta manhã, ainda estão vivendo hoje. Quando ele apareceu aqui embaixo, no rio, nessa forma de uma coluna de fogo, e parou ali e falou, e disse, como João Batista foi enviado como um precursor da primeira vinda de Cristo, assim tua mensagem será precursora da segunda vinda. Quer dizer, é um esclarecimento que ele já está mostrando. Apareceu a coluna de fogo, mas a mensagem do profeta não era só aquele aparecimento da coluna de fogo, era uma mensagem para a vinda, preparando o povo para a vinda. Então, aquela mensagem da coluna de fogo estava preparando o povo para a vinda. A mensagem da vinda, que é o entre-meio, estava preparando para o rapto. Mas as pessoas fazem confusão e não vê essas coisas. Então, presta atenção. Entre-meio, quero usar também esta palavra que o irmão Branham usou na mensagem provando a sua palavra, pregada em 16/8/64, parágrafo 221. Agora, depois de 1.900 anos, com as eras da igreja passadas e todas as coisas que ele profetizou de Lutero, Wesley, acabamos de estudar e vimos isto desenhado. E a lua desceu, isso foi desenhado, a lua é a igreja. Por isso ele desenhou as 7 luas e depois foi mostrando que ela foi escurecendo até chegar na última era, que tinha só um pouquinho de luz, que era a mensagem do dia. O resto, a lua, que é a igreja, estava escura. E o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós. E mostrou, e ele próprio desceu e confirmou isso como sendo correto. Depois de 1.900 anos, estamos no fim da era de Laodiceia,
ele prometeu em São Lucas 17:30 que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isso. Isso tem que ocorrer. É impossível. Agora lembre-se, ele veio em 3 nomes: o Filho do Homem, um profeta; o Filho de Deus, o Espírito Santo; o Filho de Davi, para o milênio. Escuta, mas no entremeio, esta conjunção, o entremeio é entre o Filho de Deus, que é as 7 eras, e o Filho de Davi, que é o milênio. Aí tem o entremeio, esta conjunção. Agora, de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Revelar-se como? O quê? Não Filho de Deus. Guarde, Filho de Deus são as eras. Ele revelou não como Filho de Deus, então não podia ser Jesus Cristo. Por isso que as pessoas confundiram no tempo do irmão Brana e chamou ele de Jesus Cristo. E ele estava mostrando, não Filho de Deus. Filho de Deus foi as 7 eras. Jesus foi o Filho do Homem, Filho de Deus foi as 7 eras, e aí vem, depois do Filho de Deus, vem o Filho do Homem no entremeio, que é o ministério do irmão Brana. Foi o Filho do Homem no entremeio. Então ele diz aqui, agora de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Revelar-se como? O quê? Não Filho de Deus, Filho do Homem. Revelar-se-á de modo diferente. Agora, o que faz isso? Malaquias 4, exatamente certo. Então ele já está mostrando para nós. O que é que faz isso? Esse mensageiro, esse entremeio, esse Filho do Homem, o que faz? Ele diz Malaquias 4. O que é Malaquias 4? Elias. Era o ministério dele, que as pessoas deveriam ter visto no seu dia e não conseguiram ver o entremeio. Por isso eles têm que aprender tudo isso: aparição, entremeio, vinda, rapto e terceira vinda. Esta é a posição que quero deixar para vocês hoje. A vinda do Filho do Homem, bom, se eu estou pondo data, deixa eu voltar aqui na data. O aparecer de Jesus foi em junho de 1933. A vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo vindo como Filho do Homem, ele tem que vir num homem. É Jesus Cristo num homem, por isso que é Filho do Homem. É Deus numa carne, profeta. A vinda do Filho do Homem foi 28 de fevereiro de 1963. Ali foi a vinda do Filho do Homem. Ali cumpriu Apocalipse 10, 1 a 7. Ali cumpriu 1 Tessalonicenses 4, 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, que é a mensagem, voz de arcanjo, que é a ressurreição, e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora tem as pessoas que elas estão preocupadas porque não viram a ressurreição. Quando Jesus morreu, você lê isso em Mateus 27, 50 em diante, quando Jesus morreu, os mortos ressuscitaram, mas não saíram do sepulcro enquanto Jesus não saiu. Quando outra vez veio a manifestação da palavra de Deus em carne, aqui na terra, que eles crucificaram esta palavra pela segunda vez. Irmão Brana diz, em 1963, eles crucificaram a Cristo outra vez. Cristo estava num homem, e eles crucificaram outra vez. A voz de arcanjo é voz da ressurreição. A voz da ressurreição não pode estar numa pessoa aqui na frente, pois estava tudo cumprindo naquele dia. Irmão Brando diz, essas 3 coisas ocorrem juntamente. Olha para você ver, o mesmo Senhor descerá do céu
que ele desceu em Apocalipse 10:1, com o livrinho aberto, que era o alarido é a mensagem do profeta, com voz de arcanjo, é o grande estrondo que deu para isto acontecer, e você não viu ninguém ressuscitado. Mas eles não podem aparecer enquanto o último mensageiro não levantar, porque não apareceram também enquanto Jesus não levantou. Já foi no Novo Testamento. E a mesma coisa será agora nesse tempo. E a trombeta de Deus, a trombeta é uma mensagem que reúne o povo. Nós estamos vivendo exatamente nesse tempo, onde a trombeta, a mensagem do profeta. Eu não prego uma outra mensagem, eu não prego a minha mensagem. A mensagem que nós pregamos, que o irmão Brana não podia pregar, não era minha. Essa mensagem era dele, ele não podia pregar. Então quem tem que pregar é alguém que vem depois, mas a mensagem era dele, porque nos dias da voz do sétimo anjo é que o mistério seria revelado. Não é nos dias nossos, certo? Já foi revelado. Nos nossos dias, nós comemos a revelação, comemos o que Brana revelou, comemos o livrinho, aí ficamos sabendo. Por isso podemos pregar estas coisas com segurança. A revelação dos selos, que é a brecha, outra vez, quero deixar isso para vocês, porque as pessoas aplicam a vinda do Filho do Homem como sendo arrebatamento. E não é. A vinda do Filho do Homem é o que nós temos aí em Mateus 24, 36 a 38. Aquele dia e hora ninguém sabe, era o dia que Deus estava na terra no irmão Brana. Não é o dia do arrebatamento, pois já está escrito lá, assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Então foi para aquele tempo, não é para o arrebatamento. As pessoas precisam ter luz dessas coisas. Então escuta aqui, a brecha é 41, e quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando os seus pés sobre a terra e sobre o mar, com o arco-íris sobre a sua cabeça. Agora, recordem, este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. A gente tem que ficar repetindo essas escrituras da Bíblia, como repete também a palavra do profeta, que é outra escritura, que é a revelação do livro. Você tem a revelação do livro. Então o irmão Brana já está dizendo aqui que o sétimo anjo não estará na terra no tempo da sua vinda. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Isso era o mistério daquele dia que o irmão Brana não podia falar para a igreja. Deus disse para ele, esta é a terceira puxada. Foi quando abriu o sétimo selo, que foi o ministério do irmão Brana. Houve silêncio no céu por quase meia hora, pois foi exatamente quando Cristo saiu do trono e desceu com a mensagem, com o livrinho aberto, e deu para o sétimo anjo que estava aqui na terra. E o sétimo anjo estava na terra naquele tempo. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Isto é, o sétimo anjo tinha que estar ali quando Jesus viesse para revelar os selos. Vou completar. Assim como João estava entregando a sua mensagem. Irmãos, está tão claro que não diz que é uma mensagem do profeta. Irmão Brana está dizendo, o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda, assim como João estava entregando a mensagem ao mesmo tempo que o Messias veio. Então, se você olha lá para o tempo de João Batista, você vê João Batista entregando a mensagem e Jesus vindo, a primeira vinda. Agora você olha para os dias de William Brana entregando a mensagem e Jesus vindo. Entendeu? Jesus vindo exatamente naquele dia. Porque assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda, a mensagem do profeta é precursora. Agora ele fala a mensagem, aqui ele está falando o sétimo anjo está na terra. Aqui ele não está falando, a mensagem do sétimo anjo está na terra. Ele está dizendo, o sétimo anjo
está na terra. Então, quando você vê a mensagem precursora, mas o sétimo anjo, que era o anjo daquela mensagem, estava na terra no tempo que Jesus veio no monte pôr do sol, 28 de fevereiro de 1963. Amém. A gente tem dito isso para vocês. Deus usou o nosso calendário para poder vir. Se você nota, o nosso tempo tem que olhar. O calendário judaico é 30 dias por mês. O calendário nosso é 30, 31, 28, 29. Deus usou o nosso calendário. Por que ele não veio em março? Porque não podia. O tempo dele vir era exatamente 28. Era o dia gentil. É um calendário gentil. E nós temos o tipo, que já falei sobre isso essa semana, nós temos o tipo, que Enoque é o tipo da noiva. E Enoque viveu 365 anos. Enoque viveu um ano gentil. Entende? Se você notar isso, como um ano gentil, que é 365 dias. Um dia para Deus é como 1000 anos. Então, Enoque viveu 365 dias. Tudo é gentil. Se ele tivesse vivido 360 dias, olha, se a coisa deu tudo certo, é porque tinha que ser assim. Por que não veio descontrolado? Por que Enoque não viveu 360 dias? Para tomar o calendário judaico. Ele teve que viver 365 dias e o Senhor o arrebatou. Estava provando que o arrebatamento é para um povo gentil também. Enoque estava apontando para uma era gentia, para um povo gentil. Os 7 mensageiros, que são os 7 homens da genealogia de Adão, estava provando para 7 eras gentias, que isso já tem acontecido. E o nosso Enoque, o 7º depois de Adão. Aí o 7º depois de Paulo, Brana. O nosso Enoque chama Brana. Por isso você lê a mensagem do profeta e o irmão Brana foi arrebatado até aquela nuvem que veio sobre o monte pôr do sol. Ele diz que aquele anjo, que era o 7º anjo, o qual tinha o 7º selo, tomou ele e levou para dentro da nuvem formada por eles mesmos. Olha, eu vejo essas coisas como um dia para mim. É claro, a coisa é clara que você não tem que discutir, você só tem que crer. Amém? Vou voltando atrás, falando alguma coisa para confirmar. Aparição e vinda. Aparição em 33, vinda em 63, que é a vinda do Filho do Homem. Entende? Vinda do Filho do Homem. Agora, depois que o Filho do Homem veio, tem uma mensagem para preparar cada um de nós para o arrebatamento. Agora, nós temos uma mensagem, vivemos uma mensagem, comemos o livrinho que nos prepara para o arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ainda não fomos. Paulo mostrou isso. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Você vê que nós já estamos chegando perto do rapto. Deixa eu ler o último parágrafo aqui para o rapto, para nós entrarmos na terceira vinda. O rapto, pregado em 65, parágrafo 96, lá ainda tem o parágrafo, acho que 112, que o irmão Brana vai mostrar que o arrebatamento é ir
para a festa. O arrebatamento não é ir para as bodas. O arrebatamento é para ir para a festa. As bodas já aconteceu, já casamos com Cristo. É casar com a palavra, e o esposo é a palavra revelada, que foi revelada nos dias da voz do sétimo anjo. Amém. 96, o rapto. Agora, a primeira coisa é o alarido, logo a voz e depois a trombeta. Nós estamos vivendo no tempo da trombeta, que é o ajuntamento nosso para o rapto. O alarido é um mensageiro preparando as pessoas. A segunda coisa é a voz da ressurreição. É a mesma voz que encontramos em João 11, 38, 44, a qual chamou Lázaro do sepulcro. Temos, pois, a preparação da noiva, logo a ressurreição dos mortos, para subir todos juntos. Agora, eles terão que sair da sepultura. Mas estes mortos, quando as coisas aconteceram na vinda do Senhor, em 1963, já garantiu, é o penhor da ressurreição de nossos irmãos de todas as eras, inclusive de nossos irmãos que têm partido até hoje e que ainda irá partir. Nós temos o penhor. Aquilo aconteceu naquele dia. O mesmo Senhor desceu do céu com alarido, que é a mensagem com voz de arcanjo, que é a ressurreição. Irmão Branco comparou isto como a ressurreição dos dias que Jesus morreu, os túmulos se abriram, e quando Jesus ressuscitou, os mortos apareceram. Então isso é o que vai acontecer. Está faltando eles aparecerem. Agora, aqueles que já partiram, mas já está segura e garantida a ressurreição deles. Escuta. Agora observe, são três coisas que sucedem. A seguinte, qual será? A trombeta, um alarido, uma voz e uma trombeta. As pessoas estão esperando a trombeta. O irmão Brana vir aqui tocar a trombeta. Irmãos, o irmão Brana não pode mais tocar a trombeta, ele já tocou a trombeta. A trombeta do sétimo anjo é a trombeta da ressurreição. É a última trombeta. Nós estamos comendo o livrinho, pregando esta mensagem, mas a última trombeta já tocou. Essa última trombeta é o profeta, por isso estamos reunidos dentro da mensagem do profeta. É o que eu te digo, não tem que ter pensadores. Vocês têm que ver que se até aqui, aquela luz que nós não tínhamos até o ano 2000, e nós tivemos do ano 2000 para cá, não deixa o diabo entrar na sua mente, no seu coração, e começar a colocar coisas na sua vida que não é de acordo com aquilo que já foi revelado, que já foi pregado pelo sétimo anjo e comido pela esposa, ou por João, como você queira. A Bíblia diz João. Amém. Então a primeira coisa que sai é sua mensagem, chamando a noiva, que é o alarido. Logo a ressurreição da noiva, dos que dormem, o que tem morrido nas outras eras. Diz, por que eles não levantaram? Porque eles não podem levantar agora. Entende? Eles só levantarão quando o último mensageiro levantar. Não precisa o último mensageiro tocar trombeta mais. Jesus não precisou fazer mais nada para a ressurreição. É isso que vocês têm que ver na Bíblia. O que Jesus fez? Foi lá e pregou uma mensagem para os mortos ressuscitar? Não. Quando ele morreu, os túmulos se abriram. Mateus 27. Os túmulos se abriram. E quando ele saiu do sepulcro, eles saíram também. Agora lá foi perto, porque foi 3 dias só. E aqui tem muitos anos. Desde 63 até aqui, a gente sabendo que os mortos estão ressuscitados. A ressurreição, a trombeta da ressurreição já soou. Nós estamos aqui mostrando que é um ajuntamento deste povo, aqueles que partiram. Por isso que do irmão Brana para cá, você tem que ter esta luz para você estar na ressurreição.
Como nós tivemos 40 anos de mensagem aqui no Brasil, de primeira e segunda etapa, sem saber estas coisas. Então, eles são salvos, eles são ressurretos com aquilo que eles ouviram. Mas do ano 2000 para cá, ninguém mais entrará com aquilo que tinha antes só. Você tem que agregar o que Deus deu, o livrinho comido, mastigado, para você saber o novo nome. O Cordeiro saiu do trono, a era de Laodiceia terminou. Deus está operando nesses dias com mais um ministério, que é o ministério da esposa. João representa essa esposa. Apocalipse 10, 8 a 11, não cumpriu no tempo do irmão Brana. Era para cumprir em outro lugar, não nos Estados Unidos. Por isso está cumprindo o que nós cremos, está cumprindo no Brasil. Isto é, está cumprindo no idioma português. Brasil, Portugal, África, onde tem o idioma português. É que está cumprindo. É que a língua que passou desconhecida, que o irmão Brana não conheceu, era a nossa. No tempo do irmão Brana, ele conhecia o castelhano. O genro dele, irmão Jorge Smith, falava o castelhano, o espanhol. O irmão Brana viveu naqueles dias. Então não é aquela língua. Por isso ele não entendeu. Era exatamente essa língua, esse idioma nosso, português. Isso dá certo para a mensagem daquela profecia, daquela irmã, que depois que o irmão Brana pregou, ele falou sobre esta profecia, e está na mensagem, Conferência com Deus. Isso aconteceu no tempo do irmão Brana, e que a mensagem vinha para o Brasil, o missionário, e naquele tempo era o missionário Martins, e que esta mensagem alcançaria 7 nações, o Brasil e mais 7 nações. O irmão Martim não conseguiu, porque era pelo rádio. O irmão Martim não fez esse trabalho. Não foi ele que cumpriu, ele trouxe a mensagem. O problema é que as pessoas se amarram, ele trouxe, é ele que tem que cumprir. Vocês já viram, vocês que crê no irmão Arqueu Rússio Martins, vocês têm que entender isso. Ele não pregou no rádio para o Brasil e 7 nações. Quem fez isso foi o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Então, esse quinhão pertence ao pastor Joaquim Gonçalves Silva. Não adianta. O quinhão de trazer a mensagem para o Brasil pertence ao missionário Arqueu Rússio Martins, que trouxe a mensagem. Era um missionário. E a profecia fala no missionário, mas fala no rádio também. Que o Brasil e 7 nações seriam evangelizadas pelo rádio. Isto é a primeira e segunda etapa. Mas no final da profecia, o último tópico da profecia, ele diz que na hora da meia-noite, ele traria sermões nesta nação, que abalaria toda a nação. Na hora da meia-noite. Hora da meia-noite é a hora da terceira etapa. É hora que a noiva tem seu ministério. É hora que João comeu o livrinho. Esta é a hora da meia-noite. Tudo tem cumprido nesse tempo. Não importa se Deus tomou um, ele não cumpriu aquilo, tomou o outro, ele não vai até o fim, toma outro. Isso é problema de Deus. A mensagem é Deus. Nós tratamos por homens, Deus trata pela mensagem. Pai, Filho e Espírito Santo é um. Você não pode ter um sem o outro. Assim você não pode ter irmão Arqueu Rússio Martins sem pastor Joaquim e sem a hora da meia-noite. Isso forma uma mensagem. Estão entendendo? 3 coisas nesta profecia. Irmão missionário Martins trazendo a mensagem, pastor Joaquim Gonçalves pregando a mensagem para o Brasil e 7 nações vizinhas. E agora a hora da meia-noite. 3 é uma mensagem. Entendeu? Você não pode ter um só. Você não pode ter 2 só. Primeira e segunda etapa não te prepara para arrebatamento.
A primeira e segunda etapa foi para nos preparar para ouvir a terceira etapa. Tinha que ter primeira e segunda etapa para depois nós entrarmos na terceira etapa. Como entraria na terceira se não soubesse a primeira e segunda? Não tinha jeito. Então, Deus já fez esse trabalho gradativamente, vamos dizer gradativamente, dentro da profecia. Missionário Martins, pastor Joaquim Gonçalves e a mensagem da esposa. Amém? Então, preciso reprisar isso aqui. Aparição, 1933. Vinda, que é a vinda do Filho do Homem, para revelar os selos. Foi 28 de fevereiro de 1963, 30 anos depois. E olha bem, o arrebatamento não tem data, ninguém sabe. Como você vai saber se alguém vai te raptar? Para alguém vir tinha um mistério. Aquele dia e hora ninguém sabe. Para vir já era um mistério. Pensa bem agora, o rapto para você subir, que não tem dia marcado. Você tem que estar preparado com essa mensagem da aparição em 33, da vinda em 1963, até chegar no rapto. Aí, o que eu vou falar aqui agora é para depois do arrebatamento. É a leitura que nós fizemos. A terceira vinda para o milênio. Apocalipse 1:7. A revelação de Jesus Cristo, pregada 4/12/1960, parágrafo 107. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele vem, aí é o profeta falando. Ele vem nas eras da igreja. Ele vem. Jesus vem. Deus vem. O profeta vem. Tudo isso é um só. São ofícios que você tem que ver. Mas o irmão Brana gosta de usar desta forma. Ele vem, Jesus vem, Deus vem, o profeta vem. Vem o sacerdote rei, o Todo-Poderoso vem. Assim seja, Senhor Jesus, vem brevemente. Amém. O parágrafo 108 da mensagem, a revelação de Jesus Cristo, que é aquela azul, que tem todas as mensagens das eras dentro de um livro só. É aquela ali que foi corrigida, que o irmão Brana pediu para o irmão Liveio fazer, gramaticar, para poder mandar para o mundo inteiro. Estou falando sobre isso aqui. Aí o irmão Brana vem e diz, ele vem. A explicação está aqui. Você pode pegar uma outra mensagem do irmão Brana e pregar segunda vinda com isso aqui que eu estou pregando. Mas você tem que saber que esta daqui é o tempo após os selos. O que você pregar é antes dos selos. E essa doutrina, antes dos selos, o irmão Brana corrigiu várias coisas antes dos selos, com os selos. E essa daqui é uma mensagem que ele colocou após os selos. Por isso ele não deixou soltar a mensagem, enquanto não chegou em 65, sendo que a mensagem foi pregada em 60. E dentro dessa mensagem de Laodiceia, você tem o terremoto no Alasca, que foi o terremoto em 1964, e está dentro da era de Laodiceia, que foi pregada em 1960. Agora você tem este esclarecimento. Ele vem. Ele vem com as nuvens, nuvens de glória, como foi visto no monte da transfiguração. E seus vestidos estavam brilhando com o poder de Deus que lhe cobria. E todo olho o verá. Escuta agora. Isso
quer dizer que isto não é o rapto. E todo olho verá. Isto quer dizer que isto não é o rapto. Isto é, todo olho verá, isto é, quando ele vier tomar seu devido lugar como governador do mundo. Quando é que ele vem como governador do mundo? No milênio. A terceira vinda, Apocalipse 19, quando ele desce com um novo nome, e o povo que subiu no rapto desce com ele também. Todo mundo, agora as pessoas ficam preocupadas, todos descendo montados em cavalos brancos, com um novo nome. Cavalo branco é poder, cavalo é poder, besta na Bíblia é um poder. A besta do Apocalipse é um poder diabólico. A besta, um cavalo que fala sobre Deus na Bíblia, que Deus vem num cavalo branco, ele está falando de um cavalo branco que é um poder, poder de justiça. O branco aponta para a justiça. E Deus vem em cavalo branco. Na terceira vinda, todo olho verá, até os que o traspassaram com seus credos e doutrinas denominacionais se lamentarão e toda a gente chorará atemorizada por causa daquele que é a palavra. Porque hoje ele é a palavra, estamos pregando a palavra, ela é escrita, você não crê. Naquele dia ele descerá como a palavra encarnada. Está escrito em sua coxa o verbo de Deus. E este nome, o verbo, é o novo nome. Ele tinha escrito, já não é mais Jesus. Jesus foi São João capítulo 1, que era o verbo de Deus. Apocalipse 19 é a terceira vinda, quando ele é o verbo que está com novo nome. Não com o nome Jesus, e sim com um novo nome, B-R-A-N-H-A-M. Agora, esta mensagem não tem que discutir. Não tem que alguém pegar e dizer, eu vou examinar para ver se é de Deus. Quem é de Deus, toma como de Deus. Quem não é de Deus, já tem que tomar diferente. E além do mais, além de tomar a mensagem diferente, tem que tomar o rumo. Você que está me ouvindo em qualquer grupo no Brasil, na África, Portugal, em qualquer lugar, se você não crê como foi pregado, você tem que tomar seu rumo. Se você não pode ficar no rumo desta mensagem, toma o seu rumo, sai dela, sai desse ministério, larga de mão, não fica dentro envenenando. Você tem que se submeter a esta mensagem. Tem uma mensagem, por isso a mulher tem que ter um marido, um cabeça. Uma mulher com 2 maridos, ela é uma adúltera. Um crente com 2 pensamentos, está no ministério pastoral, pensando em outro ministério, você é um adúltero, você não tem segurança, você não sabe o que Deus é, você não sabe o que é a palavra. Quando você toma esta mensagem, você casa com ela, você não fica ouvindo Deus de todo mundo não, você só ouve Deus. Obrigado, Senhor, por mais este momento de ouvirmos a sua palavra. Não é a minha doutrina, mas é a sua doutrina, é a sua palavra. Eu tomo a mensagem do seu profeta como a doutrina de Deus. É isto que nós cremos, não discutimos, não temos plenários para discutir pensamentos da mensagem. Não, nós cremos na mensagem. Não precisamos de pastores para poder discutir a mensagem. Precisamos de quem se submete a esta mensagem, a esta doutrina, a esta revelação. O Deus que está vindo. Obrigado, Senhor. Nós cremos que o Senhor apareceu sobre o rio Ohio. Nós cremos que o Senhor veio como filho do homem no entremeio, quando o seu profeta estava na terra. Nós cremos num rapto que está para acontecer.
Nós cremos que depois do rapto haverá 3 anos e meio de tribulação para o povo aqui na terra. E depois haverá uma batalha do Armagedon. E depois o Senhor descerá para reinar o milênio. E aqueles que te crucificaram com credos e dogmas, eles olharão e serão mortos, extirpados no momento que o Senhor estiver descendo, porque o Senhor é a palavra. Se eles não podem crer na palavra hoje pregada, e quando esta palavra estiver descendo, manifestada em um corpo que julga as nações, Pai, ajuda-nos mais. Te amamos por ver estas verdades, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A trombeta já tocou, 7 selos revelou, a voz dos 7 trovões. O novo nome de Deus, só o eleito recebeu, já nos foi manifestado. Foi João quem nos mostrou, com João agora estou, eu não sou mais enganado, pois o tempo acabou, Jesus Cristo já desceu, com sua noiva casou. Nós já estamos casados com a palavra da hora. Temos que profetizar que o cordeiro genial e em juiz se transformou. Ele já saiu do trono, tudo confirmado está. Falta pouco, meus irmãos, e não desanime não, muito em breve partiremos. Nós já estamos casados com a palavra da hora. Temos que profetizar que o cordeiro gerião e em juiz se transformou. Ele já saiu do trono, tudo confirmado está. Falta pouco, meus irmãos, e não desanime não, muito em breve partiremos. Muito em breve partiremos.